Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ver uma aplicação econômica de álgebra matricial, tá? A gente vai ver a parte matemática do modelo de insumo produto de Leontief, tá? A versão mais simples, que é mais para que vocês entendam do que se trata esse modelo, tá certo? Então aqui é uma aplicação econômica de álgebra matricial. Então, primeiro, o que é essa análise de insumo-produto de Leontief? Tá? É uma análise das relações interindustriais, da série de produtos intermediários que passam de uma indústria para outra. Né? Então, a gente tem as indústrias produzindo produtos que vão ser utilizados como insumos de outras indústrias. Tá? E nessa análise também leva em consideração não só esses produtos que são utilizados como insumos, mas também os produtos finais, tá? Destinados ao consumidor final. Então, essa análise de insumo-produto de Leontief, ela busca responder a seguinte questão: que nível de produto cada uma das indústrias de uma economia, e aqui quando me refiro à indústria, estou falando de setores, atividades, né? Estou pensando mais no macro, tá? Então, que nível de produto cada uma dessas atividades econômicas, né? Cada uma dessas indústrias deve produzir, de modo que sejam satisfeitas as demandas totais por aquele produto. E aí aqui de novo, a demanda total se refere à demanda dos produtos para utilização como insumos por outras indústrias e por ela mesma. E a outra parte é a demanda dos consumidores finais por aquele produto, tá? Então essa análise busca, no final das contas, né, indicar para a gente o nível de produto que cada uma das indústrias deve produzir para satisfazer a demanda total por aquele produto. Então aqui vamos falar agora sobre a estrutura do modelo, então iniciando pelas premissas, né, os pressupostos. Alguns deles estão aqui. O primeiro é que cada indústria produz somente um bem, e aí esse bem é só produzido por aquela indústria, tá? Segundo, cada indústria utiliza uma razão fixa de insumos para a produção de seu produto. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com a indústria, sei lá, automobilística, então digamos que eu tenho uma quantidade fixa de aço que é utilizado na produção de um automóvel, tá? Então, cada indústria utiliza uma razão fixa de insumos para a produção de seu produto. Um terceiro pressuposto é que a produção de cada uma dessas indústrias está sujeita a retornos constantes de escala. Ou seja, se eu duplicar a quantidade de todos os insumos utilizados para produzir um determinado produto, a quantidade produzida desse produto vai duplicar. Se eu multiplicar a quantidade utilizada de todos os insumos por K, significa, se eu tiver retornos constantes de escala, que a produção daquele produto vai ser multiplicada por K. Então, considerando essas premissas, a gente pode definir esse termo aqui, que eu vou representar por A e J, que vai indicar para a gente a quantidade de insumo do bem I para produzir uma unidade do bem J. Então, o A e J vai representar a quantidade de insumo do bem I produzido por uma indústria I para produzir uma unidade do bem J, produzido por uma indústria J. Tá? Então, para entender melhor o que significa esse AIJ, coloquei aqui a produção de cada unidade do bem J vai requerer essa quantidade do primeiro bem, essa quantidade do segundo bem e essa quantidade do enésimo bem. Tá? Então, para eu produzir uma unidade do bem J, eu vou precisar de A1J, essa quantidade do primeiro bem. A2J é a quantidade que eu vou precisar do segundo bem para produzir uma unidade de J. E o ANJ, a quantidade que eu vou precisar do bem N para produzir uma unidade de J. Tá? Então, para a gente não se confundir, a gente pensa sempre no primeiro índice sendo o insumo e o segundo índice sendo o produto. Então, o AIJ
é a quantidade de insumo do bem I para produzir uma unidade do produto do bem J, certo? Bom, essas unidades podem ser quantidades, peso, mas normalmente, na prática, essas unidades são definidas pelo valor dos bens, tá? Então, eu coloquei aqui essa observação, ó, que admitindo os preços dados, a gente pode adotar um valor em real, por exemplo, de cada bem como essa unidade. E aí esses meus AIJs, digamos que eu tenho aqui, ó, o A42 igual a 0,26. O que é que isso significa? Significa que é preciso 26 centavos do quarto bem para eu produzir o valor de R$1 do segundo bem. Esses AIJs, eles são chamados de coeficiente de insumos. Então, se eu estou tratando aqui minha unidade como valor real, tá, do bem, então o A42 igual a 0,26 significa que a gente precisa de 26 centavos do bem 4 para produzir R$1 do bem 2, tá certo? Bom, a gente pode organizar todos esses coeficientes de insumos em uma matriz, tá? Então, se a gente considera aqui uma economia com N indústrias, tá? Eu posso organizar todos esses coeficientes de insumos, ó, em uma matriz que eu estou representando por esse azão, que é a matriz de coeficientes de insumos. Tá? Cada elemento dessa matriz é o que a gente viu no slide anterior. O A12 é o quê? É quanto eu preciso do bem 1 para produzir uma unidade do bem 2, certo? E aí, de novo, a gente vai trabalhar com a unidade como sendo o valor, certo? O valor monetário dos bens. Bom, observa que se eu somar uma coluna dessa matriz, o que é que eu estou obtendo? Vamos pegar como exemplo aqui, esse produto 2, da indústria 2. Se eu somar os elementos dessa coluna, ver que todos estão em valores monetários, tá? Por isso que eu posso somar. Ó, o A12 é quanto eu preciso de 1 para produzir o 2. O A22 é quanto eu preciso de 2, ou seja, dela mesmo para produzir o produto 2. O A32, quanto eu preciso do produto 3 para produzir o produto 2. Até o AN2, que é quanto eu preciso de N para produzir uma unidade do bem 2. Tá? Então, se eu somar toda essa coluna, ó, eu tenho o somatório dos AIJs, fixando o J e variando a linha, o I. Tá? Então, quando eu somo todos os elementos da coluna aqui em valores monetários, eu estou obtendo o quê? Eu estou obtendo um custo com insumos para produzir o bem 2, certo? Então, isso aqui, ó, são os custos dos insumos intermediários para produzir aquele bem. Se eu fixar aqui a outra coluna, a coluna N, e fizer esse somatório, um J igual a N, eu estou obtendo o quê? O custo dos insumos intermediários para produzir o bem N. Tá? Bom, além do custo com os insumos intermediários, a gente também pode considerar que tem o custo com os insumos primários. Tá? Por exemplo, o trabalho, certo? De novo, o que está entrando aqui nessa tabelinha, e nesse cálculo aqui de custos dos insumos intermediários, é o custo com os insumos, que são os produtos produzidos pelas outras indústrias. Tá? Mas além desse custo, para eu produzir um determinado bem, um determinado produto, eu tenho também os custos dos insumos primários, como eu falei, por exemplo, o trabalho. Tá? E aí, se a gente considera que o valor do produto, né, R$1, deve ser totalmente absorvido pelo pagamento para todos os fatores de produção, a quantidade que falta aqui para dar 1 deve representar o quê? O pagamento dos insumos primários. Tá? Então, para encontrar o custo dos insumos primários, bastaria eu pegar 1 e subtrair aqui do custo dos insumos intermediários. Tá? Já que eu estou considerando o quê? Que o valor do produto, né, R$1, deve ser totalmente absorvido pelos pagamentos para todos os fatores de produção. Então, aqui eu tenho o pagamento dos fatores referente aos usos,
os insumos intermediários. O que sobra para um é o pagamento dos insumos primários, certo? Bom, vamos voltar então aqui para a matriz de coeficientes de insumos, tá? Digamos que eu vou representar por x1 a quantidade produzida do bem 1, tá? Pela indústria 1. Então, isso aqui vai ser a oferta. E essa oferta, como a gente viu, ela tem que satisfazer a demanda total daquele bem, tá? A demanda, uma parte, vem de outras indústrias, né, que utilizam esse bem como insumo, e a outra parte vem do consumidor final, tá? Então, quanto que do bem 1 é utilizado pelas outras indústrias como insumo? Basta a gente pegar esse somatório aqui, ó. A12 é o quê? É quanto eu preciso de 1 para produzir uma unidade de 2. Quem que é o x2? O x2 é a quantidade total produzida de 2. Então, quando eu multiplicar isso aqui pelo esse azinho, por esse coeficiente, eu tenho aqui o quê? A demanda pelo produto 1 vindo da indústria 2. O A1N vezes X1N vai me dar o quê? A demanda pelo produto 1 vindo da indústria N. Esse aqui, ó, o Azinho, é quanto eu preciso do bem 1 para produzir uma unidade do bem N. Se eu produzo X unidades do bem N, para eu saber a demanda total pelo bem 1 da indústria N, eu multiplico esses dois valores. Então, quando eu somo esses produtos, eu tenho o quê? Eu tenho uma demanda total pelo bem 1, vinda de quem? Das indústrias que utilizam esse bem 1 como insumo. Se a gente considerar, além dessa demanda, né, entre as indústrias, a demanda também do consumidor final, eu vou acrescentar aqui mais um termo, que eu vou representar essa demanda pelo bem 1 de D1. Tá? Isso aqui é uma variável exógena, é um valor dado, certo? E aí a gente pode fazer isso aqui para todas as outras indústrias. Tá? Ó, X2 é a produção do bem 2 pela indústria 2, e eu estou igualando a quem? Aqui, a demanda das outras indústrias pelo bem 2, mais a demanda do consumidor final pelo bem 2. E aí, fazendo isso para todas as indústrias, a gente tem aqui, ó, um sistema de equações lineares, certo? O que é que a gente pode fazer? O que eu vou fazer aqui é todos os termos que tem x1, eu vou transferir para o lado esquerdo. E eu vou deixar aqui do lado direito somente esses termos independentes, tá? D1, D2 até Dn. Então, para a primeira equação, A1, x1, vou transferir para o lado esquerdo, eu mudo o sinal, aí eu vou ficar com x1 menos A1, x1, eu coloco x1 em evidência e eu fico com 1 menos A1. Tá? A1, 2, x2 também vai para o outro lado, o sinal negativo. Todos os termos que multiplicam x, né, que eu tenho x, vão para o lado esquerdo com um sinal negativo. E eu deixo do lado direito somente o termo que independe de x. Fazendo isso para todas as outras equações, eu tenho esse sisteminha aqui, que eu vou repetir nesse próximo slide, ó. Sistema de equações lineares, que como a gente viu, a gente pode representar na forma matricial. Então aqui eu tenho a matriz dos coeficientes, tá? Então vê que a primeira linha são os coeficientes que aparecem na primeira equação, ó. 1 menos A1, menos A12, até o menos A1N, certo? E assim por diante. Aqui eu tenho a matriz das variáveis, né? Uma matriz coluna, eu vou representar por esse x. E aqui eu tenho uma matriz igual à matriz dos termos independentes, tá? Que eu vou representar aqui por esse Dzinho. Então, vê quando eu multiplico essa matriz por essa daqui e igual a Dzinho, eu tenho exatamente esse sisteminha, as equações desse sistema. Tá? Essa equação aqui, ó, dos coeficientes, se a gente observar, ela é obtida de que forma? Pegando a matriz de identidade e subtraindo da matriz dos coeficientes. Tá?
a matriz dos coeficientes, ó, deixa eu voltar aqui, é essa aqui. A matriz identidade de ordem n, ela vai ter a diagonal principal, os elementos todos iguais a 1 e os outros 0, tá? Então, quando eu pegar essa matriz de identidade e subtrair dessa matriz aqui dos coeficientes, eu vou ficar ó, com 1 menos A1, vai ficar 1 menos A1, que é o que eu tenho aqui. Ó. O elemento que está na linha 1, coluna 2 da matriz de identidade é 0. Então, quando eu fizer 0 menos o A12, eu vou ficar com menos A12. Quando eu pegar o elemento que está na posição na linha 1, coluna N, da matriz de identidade, vai ser 0. Quando eu fizer 0 menos A1N, eu vou ficar com menos A1N. Tá? Então, para os elementos que não estão na diagonal principal, é só eu trocar o sinal. E para os elementos da diagonal principal, da matriz A, eu vou ter 1 menos aquele elemento. Ó. 1 menos A1, 1 menos A12, 1 menos ANN. Certo? Bom, então, quando eu multiplicar essa matriz pela matriz das variáveis, eu tenho aqui a matriz que representa as demandas finais. Certo? Bom, a gente já fez isso. Vamos supor que essa matriz aqui, ó, ela admite inversa. Tá? Se ela admite inversa, o que eu vou fazer é pré-multiplicar ambos os lados dessa igualdade pela inversa dessa matriz aqui, I menos A. Eu não falei, ó, mas essa matriz I menos A é a famosa matriz de Leontief. Tá? Então, a matriz de Leontief eu obtenho pegando a matriz de identidade e subtraindo da matriz dos coeficientes dos insumos. Certo? Então, pré-multiplicando ambos os lados pela inversa da matriz de Leontief, ó, quando eu pego uma matriz e multiplico pela inversa, isso vai ser igual ao quê? A gente já viu que era a matriz identidade. Se eu pego uma matriz e multiplico pela matriz identidade, eu tenho a própria matriz. Então, aqui eu vou ter a identidade vezes x, que vai dar a própria matriz x. Então, para a gente encontrar o valor que deve ser produzido por cada uma das indústrias, tá? Para atender, para satisfazer as demandas tanto das outras indústrias como do consumidor final, bastaria a gente pegar a inversa da matriz de Leontief e multiplicar pela demanda final, pela demanda dos consumidores. Para exemplificar, ó, coloquei aqui um exemplo numérico. Vamos considerar que a gente tem uma economia com 3 indústrias, tá? E um único insumo primário, pode ser, por exemplo, o trabalho. E a gente tem aqui a matriz dos coeficientes de insumos. Tá? Então, ó, meu A12 igual a 0,3 significa o quê? Que a gente precisa de 30 centavos do bem 1 para produzir R$1 do bem 2. O A23 igual a 0,2. Eu preciso de 20 centavos do bem 2 para produzir R$1 do bem 3. Vamos considerar que essas aqui são as demandas. Então, a demanda pelo bem 1, 10. Vamos pensar aqui em bilhões. Tá? Então, 10 bilhões de reais do bem 1. Do bem 2, 5. E do bem 3, 6 bilhões. E aí, o que a gente quer encontrar, é respondendo a pergunta lá do primeiro slide, é quanto é que a gente vai produzir, quanto que essa economia vai produzir, quanto cada uma dessas indústrias vão produzir para atender essas demandas finais e também atender as indústrias que utilizam seus produtos como insumos. Tá? A gente acabou de ver no slide anterior, e para a gente encontrar essa quantidade, basta a gente pegar a inversa da matriz de Leontief e multiplicar por essa matriz coluna aqui das demandas finais. Então, a primeira coisa que a gente teria que fazer é encontrar a matriz de Leontief, que é simplesmente eu pegar a matriz de identidade e subtrair dessa matriz dos coeficientes aqui. Então, em menos A eu vou ficar com essa matriz. Ó. Então, 1 menos 0,2, 0,8. Todos que estão na diagonal principal, eu vou fazer 1 menos ele, certo? Então, 1 menos 0,1, 0,9. 1 menos 0,2, 0,8.
E todos os outros elementos que estão fora da diagonal principal, como eu estou fazendo 0 menos eles, basta eu mudar o sinal. Menos 0,3, menos 0,2 e assim por diante. Encontrada a matriz Leontief, a gente vai precisar achar a inversa dessa matriz. Tá? E aí a gente já viu numa aula passada como encontrar a inversa de uma matriz. A gente pode, por exemplo, encontrar a inversa de uma matriz utilizando determinante e adjunta daquela matriz. Tá? Que foi o que eu fiz aqui. A inversa dessa matriz vai ser 1 sobre o determinante dela vezes a matriz adjunta dela. Então, se a gente calcular o determinante, a gente vai achar 0,384. Então, eu vou pegar aqui a matriz adjunta dela e multiplicar por 1 sobre o determinante. O que está aqui entre colchetes, ó, já é a matriz adjunta dessa matriz aqui. Quem que é a matriz adjunta? É a transposta da matriz dos cofatores. Tá? Como isso aí foi assunto de aulas passadas, tá? Eu não vou fazer aqui, não é o foco dessa aula, então vocês, se tiverem alguma dúvida, dá uma olhada na aula que a gente viu como inverter matrizes. Tá? Se a dúvida persistir, é só entrar em contato comigo. Tá? Bom, então eu encontrei aqui, ó, a inversa da matriz de Leontief e agora a gente vai multiplicar pela matriz da demanda final. Eu vou ter isso aqui. Vamos ver que aqui eu vou achar o valor de x1, x2 e x3. Quem que vai ser o x1? Eu vou pegar essa primeira linha, multiplicar por essa coluna, né, os termos correspondentes e somar os produtos. E depois multiplicar por 1 sobre 0,384. Está aqui, ó. Quem que vai ser o meu x1? Tenho aqui 1 sobre o determinante vezes, aí eu peguei essa linha, multipliquei por essa coluna, então 0,66 vezes 10, mais 0,3 vezes 5, mais 0,24 vezes 6. Se a gente fizer essas contas aqui, a gente vai encontrar 24,84 bilhões. Tá? Esse é o valor da produção do produto 1 para atender a demanda final e a demanda das indústrias. A mesma coisa para x2 e x3, certo? x2 é essa linha vezes essa coluna, a gente vai obter 20,38, e x3, a última linha vezes a última coluna, somo os produtos, depois multiplico, né, eu divido por 0,384, vou achar 18,36 bilhões, certo? Então não tem muito mistério. Só para a gente terminar, poderia sugerir aqui a seguinte questão. Tá? Será que a gente consegue produzir essas quantidades, x1, x2 e x3, com os insumos primários que a gente tem disponível? Tá? Quanto que a gente precisaria de insumo primário para produzir essas quantidades aqui, ó, de x1, x2 e x3? Como é que a gente encontra? Vamos lá? Lembra que se eu somar essa primeira coluna aqui, por exemplo, eu estou obtendo o quê? O custo dos insumos intermediários, né? Além dos custos intermediários, eu tenho o custo com insumo primário, né? Que aqui seria, por exemplo, o trabalho. Quando eu somar esses custos, isso tem que ser igual a R$1. Tá? Aqui é 1 bilhão, né? Então, quem que vai ser o meu custo do insumo primário para cada um desses produtos? Basta a gente pegar, ó, 1 menos. Aqui para o produto 1, eu vou somar essa coluna, 0,2 com 0,4 com 0,1 dá 0,7. 1 menos 0,7, 0,3. Então, 70 centavos é o custo dos insumos primários e 30 centavos é o custo do insumo, 70 centavos é o custo desses insumos intermediários e 30 centavos o custo do insumo primário. E para produzir o produto 2, né, o bem 2, de insumo intermediário é 30 mais 1 mais 30, dá 70 também. Então, para 1 fica faltando 30. Então, 30 centavos é o custo com os insumos primários. E para o terceiro, é 60 centavos, o custo do insumo intermediário. Subtraindo de 1, sobra 40.
40 centavos é o custo do insumo primário. Isso aqui para R$1 produzido de cada um dos bens. Tá? Então, para eu produzir R$1 do bem 1, eu gasto aí, eu preciso de 30 centavos de trabalho do insumo primário. Para o bem 3, eu preciso de 40 centavos para produzir R$1 do bem 3. Tá? Eu estou produzindo quanto de cada um desses bens? Bom, de X1, 24 bilhões. X2, 20. X3, 18. Então, para saber o total, basta eu multiplicar 24 por 0,3, 20 por 0,3, 18 por 36 e somar os produtos. E eu estou obtendo aqui 21. Trabalhando com bilhões, 21 bilhões de reais. Tá? Então, se a demanda final que a gente considerou aqui, 10, 5 e 6, ela só vai ser viável se e somente se a quantidade disponível do insumo primário for no mínimo 21 bilhões. Tá? Se eu não tiver disponível isso aqui de insumo primário, 21 bilhões, eu não consigo atender essa demanda aqui. E aí o que é que tem que ser feito? Revisto aqui os níveis de produção. Tá bom? Bom, pessoal, era isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Obrigado e até a próxima.